Esse é um assunto que eu já expus, né, em algumas lives, já expus em alguns artigos científicos. Eu acho que a gente levantar sempre esse tema canabidiol é de extrema relevância, né, até para a gente poder passar um pouco de seriedade para as pessoas que têm como objetivo usar, né, esse fitoterápico para fins terapêuticos, né. Eu me chamo Marco Orsini, sou médico com especialização em neurologia, fiz também alguns cursos, né, paralelos depois da minha formação. Então tenho um mestrado pelo UFRJ, tenho um doutorado pela UF, fiz um pós-doutorado em neuropsiquiatria pelo Fundão, mas esses são só títulos, né? A minha função principal, acho que como médico, como ser humano hoje, é ofertar uma melhor qualidade de vida para os pacientes que eu costumo atender, que são pacientes com doenças bem graves, na maioria das vezes progressivas, degenerativas. Então eu acho que o meu currículo oculto hoje, se eu tivesse que trocar toda essa papelada que eu já fiz, o meu currículo oculto é tentar promover uma melhor qualidade de vida para as pessoas que eu atendo, sabe? Eu sou um médico que penso nesse sentido. Então esse assunto, Adriano, com relação à entrada e aceitabilidade do canabidiol no Brasil, demorou um tempo, né? As pessoas tinham muito preconceito, tem até hoje muito preconceito, e é para ter mesmo, tá? Que não é algo inócuo. As pessoas falam, o canabidiol pode ser utilizado para tudo. Eu até numa live, num outro momento, eu falei assim, um fitoterápico que é utilizado para tudo, não serve para nada. Né? Então ele tem esses efeitos benéficos? Tem, quando bem prescrito, mas tem seus malefícios também que a gente vai citar mais adiante. E em 9 de outubro de 2014, o CREMESP, ele abre, entre aspas, a guarda para o canabidiol. Então ele cria um boletim informativo, né, explanando os efeitos benéficos de tal fitoterápico para a comunidade médica, isso em 9 de outubro de 2014, né, com muita ressalva e com pouca robustez. Ele deixa dizendo que não, realmente existe ali algo que pode ser feito nesse sentido. E como sou neurologista, né, no dia 12 de dezembro do mesmo ano, de 2014, a Academia Brasileira de Neurologia também, né, faz um documento informativo abrindo um pouquinho, se posicionando um pouquinho em prol do uso do canabidiol de forma bem restrita, tá? Quando eu digo bem restrita, inicialmente eles começaram só para epilepsias refratárias ao tratamento, epilepsias que a gente chama de difícil controle. E obviamente hoje os neurologistas já usam muito para dor refratária ao tratamento, pacientes com muita labilidade emocional, agressividade, depressão, transtorno de espectro autista. Então hoje o leque abriu um pouco mais, ok? Então o sistema endocannabinoide ainda é muito obscuro, tá? Ele é nebuloso, eu sempre comento isso com as pessoas. Se alguém chegar para mim numa mesa de discussão e falar que compreende a fundo o sistema endocannabinoide, eu vou falar que ele precisa de tratamento, né? Porque é algo que a gente estuda 24 horas por dia e é um sistema muito complexo. Você imagina só, é bom que a gente está chegando agora no final do ano, vem com essa memória, né? Igual uma árvore de Natal, né? Então a gente tem várias lamparinas nessa árvore de Natal. Então o circuito endocannabinoide funciona assim, ele desliga algumas lamparinas, acende outras, através de sistemas específicos, né? Que é o CB1 e o CB2. O CB1 e o CB2, que são esses receptores específicos, eles estão em todas as partes do sistema nervoso central. Eu brinco numa maneira, né, interessante com os meus colegas, que as pessoas têm ideia ainda que o encéfalo, que é composto por cérebro, cerebelo e tronco cefálico, ele é totalmente dividido ainda. Acabou isso daí. Né? O nosso sistema central hoje ele é igual à água. Ele é solúvel. Então, se você promove uma informação numa área X, por exemplo, no lobo frontal, você vai ter um retorno no lobo occipital, um retorno no lobo temporal, um retorno no sistema límbico, um retorno no tronco cerebral. Então, essa questão da gente tentar dividir as áreas do cérebro com funções específicas, isso é válido para quem vai estudar anatomia funcional, neuroanatomia funcional. Agora, do ponto de vista prático, o nosso cérebro é uma árvore de Natal cheia de lamparinas que a gente tem que decifrar ainda muito.
Então, como é que funciona o sistema endocannabinoide? Ele, através de receptores CB1 e CB2, ele acende e apaga várias áreas do cérebro, tá? Principalmente lobo frontal, a área pré-frontal, que está relacionada com manutenção da atenção, comportamento emocional, estratégias comportamentais, giro do cíngulo, que está relacionado com depressão, ansiedade, lobo temporal, que está relacionado com memória, audição, emoção, lobo occipital, memória visual, e outras áreas do sistema nervoso central, por exemplo, os núcleos da base, ele tem uma influência importante ali, o cerebelo, que como as pessoas achavam antigamente, tinha só uma relação com equilíbrio, postura, tônus e coordenação motora, a gente sabe hoje da relação do cerebelo com o comportamento afetivo, com a parte comportamental do ser humano. Então, muita coisa vem mudando na neurofisiologia. E esses receptores CB1 e CB2 atuam muito nessas áreas, eles vão translando nas áreas. Por isso que é difícil ainda, né, mapear como é que se dá o funcionamento deles do ponto de vista de especificidade, onde é que ele atua. Isso para a gente é uma coisa muito complexa. Se a gente não sabe exatamente como esses receptores CB1 e CB2 atuam e em que áreas eles atuam mais ou menos, fica difícil pouca compreensão. Por isso que hoje o profissional que lida com canabidiol tem que saber que ele pode até ter uma certa experiência, só que ele não tem ainda o arcabouço montado para que ele trabalhe com 100% de certeza que aquilo que ele está fazendo vai dar certo. Assim como tudo na vida, né? Como tudo na medicina. Você tem uma margem de acerto, mas você tem uma margem de erro também. Então, um recado que eu dou para as pessoas, até antes de começar essa discussão, sempre quando você for prescrever alguma coisa para qualquer paciente, seja um fitoterápico, um canabidiol, um medicamento, pense na relação risco-benefício, no ônus e no bônus. Algo que você pode prescrever para o paciente pode ser super benéfico para o paciente 1, para o paciente 2 tem um efeito colateral grave. Ok? Então, Adriano, o canabidiol nada mais é do que um extrato, né, extraído da cannabis, uma planta, né, 40% do extrato da cannabis é o canabidiol, e ele pode vir ou não associado com outros, né, elementos. Por exemplo, o que a gente fala muito é o THC, que é um composto dele. Então, para os médicos que lidam com CDB ou com THC, ou que têm interesse em lidar, a primeira coisa que eles têm que fazer é conhecer o sistema endocannabinoide. Estudar os receptores, estudar em que áreas eles atuam, né, estudar os benefícios que eles podem ter para alguns pacientes e os riscos. Ok? Até uma questão que eu queria levantar com vocês, né, vocês desculpem estar tão à vontade nessa entrevista, porque é um assunto que me chama muita atenção, né? Outro dia eu me deparei folheando algumas páginas da internet. Folheando é coisa de velho, né? Porque hoje em dia a gente não vai folhear passando página na internet assim, né? E aí vi uma empresa dessa de canabidiol dizendo: se você tem dor nas juntas, use o produto tal, na dosagem tal, da marca tal, com preço tal. Eu falei, cara, que interessante isso. Então, a empresa já dá, através do peso, da altura do sujeito, da doença, o tipo de canabidiol que o cara vai fazer, sem antes ter um médico prescritor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o charlatanismo, que isso é charlatanismo. Como é que você vai num site, passar o seu peso, dizer que você tem uma dor na junta, o próprio site calcula a quantidade de CDB que você vai fazer e te prescreve. Você não precisa de THC. E se você tem uma depressão, de repente, né, com risco de fazer uma ciclagem rápida, com risco de, né, ter um comprometimento mais exacerbado do seu comportamento, é um deprimido mais ansioso, e você faz uma dosagem alta de THC. Coloca nesse programa lá e ele te dá um medicamento errado. Você vai surtar, né? Então, assim, muito cuidado com isso. Então, para os médicos que têm interesse em canabidiol, a minha sugestão é: estudem o sistema endocannabinoide, né? Tentem fazer esses cursos de atualização. Se não me engano, já estão abrindo alguns cursos de pós-graduação para especialidade, né, em uso de cannabis medicinal. Eu não sou especialista, não tenho interesse em ser. Por quê? Porque isso aí é uma coisa que eu estudo, consigo estudar
em artigos do PubMed, na literatura vigente, não preciso de, né, com toda modéstia do mundo, que as pessoas me ensinem isso. Isso está nos livros, né? Se a gente entrar no PubMed hoje e botar cannabis medicinal e as doenças, a gente vai ver milhares de artigos discorrendo sobre o tema. Só não só pegar e estudar. Mas quem não tem muito tempo, que faça esses cursos de formação médica continuada, que eu acho bem interessante, tá? Para o público médico. Então, essa é uma coisa muito interessante, o uso recreacional de canabidiol em medicina. O uso recreacional de canabidiol em medicina não é o uso de canabidiol em medicina. O que é recreacional não é médico, não é padronizado. Então, uma coisa que tem que ficar muito claro. Quando a gente fala em uso recreacional de canabidiol em medicina, a gente está falando de coisas distintas. O uso recreacional é aquele cara que vai usar o canabidiol com o fim dele lá, do jeito que ele quer, não com base em evidências científicas. Então, ele nem entra nem no contexto da discussão. Ah, eu quero usar o canabidiol para nível recreacional. Peraí, isso daqui não tem nada a ver com medicina. Isso daí é uma coisa que vai para até a esfera civil, né? São outras coisas que o sujeito ele tem que buscar, inclusive cuidado, né? Para ele não ser enquadrado como crime ou alguma coisa do tipo. Então, já aconteceu isso no meu consultório, né? A pessoa chegar, ou o paciente chegar para mim, eu uso de forma, com uma certa frequência, maconha, e queria fazer o uso recreacional do canabidiol medicinal. Eu falei, não, meu amigo, você está falando X com Y. Não bate. Não existe uso recreacional de canabidiol em medicina. Existe uso recreacional de canabidiol para lá. Quando a gente entra em medicina baseada em evidências dentro do consultório, não tem isso. É o uso do canabidiol para fins terapêuticos. Ok? E essa é uma grande questão. A gente tem que começar a cortar isso. Porque é o que eu estou falando. Aí já começa a entrar na esfera civil, em processo. Né? Isso tem que ser bem fundamentado para ver se isso não se enquadra como, né, um delito, e aí isso não bate. As principais barreiras hoje enfrentadas na adesão ao tratamento do canabidiol, eu posso linkar para vocês que são 3. Primeiro é o custo. A gente vê hoje o mercado brasileiro sendo uma enxurrada de empresas que estão entrando aí, se eu não me engano, quase 150. Acho que na última vez que eu estava vendo isso são 136. Então, 136 empresas, cada uma oferecendo canabidiol para tudo. Né? Com todo o respeito do mundo, com todo o carinho do mundo, mas assim, tem indicações que você olha aquilo e fala, cara, é impossível alguém prescrever o canabidiol para isso. E acaba que o canabidiol começa a perder um pouco a força dele como fitoterápico de ação, né, diferenciada e pontual, porque se você lhe abre um leque tão grande de possibilidades que as pessoas passam a não acreditar. E com preço muito elevado. Então, a primeira coisa é o preço, que eu acho que a tendência é diminuir um pouco na medida que essas empresas começarem a, né, brigar entre elas, né, por mercado. Segundo, quando a gente fala em canabidiol, vocês que estão participando desse encontro comigo, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Eu vou usar maconha. Pô, maconha, mas quem usa maconha é um maconheiro. Não. Você está utilizando um derivado de uma planta cujo nome é cannabis e 40% do extrato dela é o canabidiol. Então você não é maconheiro, isso é uma coisa completamente diferente. Mas quando a gente oferta isso de repente para uma família que tem um idoso, que está muito agressivo, que a gente quer utilizar o canabidiol, que ele já não deu certo com medicamento ou faz efeito colateral muito grave com alguns medicamentos, e a gente dá essa possibilidade, vamos tentar usar o canabidiol, né? Os próprios filhos já, pô, mas meu pai vai usar o canabidiol, mas por quê? Não, mas canabidiol não é o quê? Maconha? Peraí, então a gente tem que dividir essas coisas. E para crianças também com TDAH, autismo, a gente vê uma certa resistência dos pais, né? E uma resistência que a gente até leva em consideração, né? Para quem não conhece, isso tem que ser muito bem explicado. Então, essa é a função do médico prescritor. Quando ele for falar do canabidiol, tem que ter base. Não é chegar, vou prescrever canabidiol para o seu filho, ou vou para o seu pai que tem doença de Alzheimer. Mas por quê? Vai ser a primeira pergunta da família. A gente tem que ter base para fundamentar o porquê dessa nossa escolha. Então, vamos lá. Para a neurologia, inicialmente era utilizada como droga de segunda escolha
para epilepsias de difícil controle. O que são epilepsias de difícil controle? Epilepsias que você faz vários medicamentos numa dosagem até um pouco alta e o paciente não responde. E aí sim o canabidiol pode ser tentado. Tá? Em alguns casos com sucesso, em outros casos sem sucesso. A gente hoje também usa muito para neurologia os pacientes com dor intratável, que é o CID-10-R52. Aquele paciente que já tentou tudo para dor, anti-inflamatório, analgésico, infiltração e medicamentos para dor neuropática, a gente utiliza gabapentina, pregabalina, antidepressivo e blá 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 blá, blá, não respondeu. E aí hoje a gente tem, essa segunda opção, que é o canabidiol, geralmente com THC. Tá? Por quê? Ele anula um pouco a ansiedade e o THC é um componente do canabidiol que age na dor, num circuito da dor, que depois mais adiante eu vou explicar como. Pode ser utilizado também em pacientes com muita labilidade emocional, pacientes com muita agitação psicomotora. A gente utiliza, não com frequência, mas pode ser utilizada, e para outros sintomas de algumas doenças neurológicas. O que você me pergunta hoje sobre sobre o canabidiol ser uma droga modificadora de história natural de doenças neurológicas, isso eu passo frequentemente no consultório. Tá? Então, as pessoas acham que o canabidiol consegue modificar a história natural de algumas doenças neurodegenerativas. Isso não é verdade. Então, por exemplo, vamos pegar a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença crônica, progressiva, marcada por uma depressão dos neurônios da substância negra. Tá? É uma doença que causa, provocando uma diminuição da transmissão dopaminérgica a nível dos núcleos da base. Então ela leva a vários problemas. O paciente fica com os movimentos mais lentos, treme, fica bradifrênico, com um raciocínio mais lentificado. E aí os pacientes, os cuidadores ou a família, os pacientes com Parkinson chegam no consultório: o que você acha do canabidiol? Eu pergunto: para quê? Não, porque eu vi um artigo que o canabidiol melhora o paciente com Parkinson. Em quê? Então, suponhamos, para a doença de Parkinson, tem 3 coisas que o canabidiol serve. Tem paciente com doença de Parkinson que tem muita agitação psicomotora, psicose, ele é útil. Para a alteração da fase REM do sono, ele é útil. Para a urgência miccional, ele é útil. E para as discinesias, que são essas alterações de movimentos dos pacientes com Parkinson, ele é útil? Não. Não é uma droga que modifica a história natural da doença de Parkinson. É uma droga sintomática e pontual para algumas questões que envolvem a doença de Parkinson, mas não serve para gerenciar a evolução da doença, que isso fique bem claro. Uma outra doença que surgiu à tona agora, um paper, que é a doença de Alzheimer. Parece que um senhor, foi um senhor? Um senhor que ficou curado ou teve uma evolução da doença de Alzheimer pelo uso do canabidiol. Bem, é difícil nós, como formadores de opiniões, nós que trabalhamos 24 horas com medicina baseada em evidências, a gente pegar um caso, um único caso, e tentar extrair conclusões desse caso. Obviamente, eu li a matéria, mas assim, será que esse paciente tinha doença de Alzheimer? Ele usou só o canabidiol? Como é que foi essa história? Isso tem que ser mais investigado. Não estou falando que quem ofertou o diagnóstico errou no diagnóstico, longe disso. Mas será que foi o canabidiol que provocou essa alteração positiva nesse paciente? O que a gente tem de base científica para poder falar que foi o canabidiol que fez a doença evoluir? Você está querendo dizer o quê? Para as pessoas que têm doença de Alzheimer não usarem o canabidiol, que ele não funciona? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que esse estudo, que não é nem um estudo, é um relato de um caso, tem que ser explorado. A gente tem que ter um N maior de pacientes, tem que fazer os nossos estudos duplo cego randomizados controlados. A gente não pode pegar um único paciente solto: eu estou curado da doença de Alzheimer, então melhorei da memória pela doença usando canabidiol, e achar que isso é uma verdade absoluta. Isso é loucura. Não é assim. Entendeu? E assim, é uma coisa muito cruel também, Se a gente joga isso na mídia, como hoje em dia tudo está na mídia, o que você vai pensar, Adriano, você tendo um pai com doença de Alzheimer?
Você vai tentar o tratamento com urgência para amanhã. Aí você vem de carro, se você não tiver um poder aquisitivo bom, você se endivida todo com uma falsa ou uma possível expectativa que você deu, mas que o seu médico aqui não tem certeza que vai funcionar. Isso a gente tem que levar muito em consideração. Hoje, a maioria dos meus pacientes são pacientes com doenças neuromusculares graves, tá? Pacientes com esclerose lateral amiotrófica, é uma doença progressiva e degenerativa que afeta os neurônios motores superiores e inferiores, que leva à morte de 5 a 8 anos após o início de sintomas. Então, muita gente quer tentar o canabidiol para modificar a história natural da esclerose lateral amiotrófica. E eu fico numa posição de médico, se o paciente for mais velho, de filho, bem, se eu fosse filho, como é que eu ia me comportar nessa situação? Né, eu abaixaria minha guarda e tentaria o canabidiol? Mas, antes de tudo, eu sou um formador de opinião, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com ciência. Eu vou responder essas suas perguntas, né, sobre o canabidiol como primeira opção, mas eu vou separar em blocos de casos que eu já vi no consultório. Semana passada atendi uma senhora com um quadro de moderado avançado de doença de Alzheimer, com uma insuficiência renal, e utilizando inibidores de acetilcolinesterase, que a gente tem 3 classes, né, a galantamina, a donepezila e a rivastigmina, são os inibidores de acetilcolinesterase, que é para a doença de Alzheimer. E tem outro bloco de medicamentos, são os antagonistas de canais iônicos de receptores glutamatérgicos, que a gente tem a memantina. Então a senhorinha já estava usando rivastigmina, memantina, quetiapina, que é um antipsicótico, medicamento para dormir, medicamento para pressão, medicamento para controlar a função renal. A família chegou para mim: Marco, e aí? E a velhinha delirando, dizendo que estava entrando bicho na casa dela, cachorro tentando pegar ela, uma família de gnomos tentando esfaquear ela, né? Começou a ter esses delírios. E, obviamente, a primeira coisa que eu fui fazer é pesquisar a infecção. A primeira causa de delírio em velhinho ou tá tomando medicação errada ou tá com alguma infecção. Tudo negativo. E aí pensei o seguinte: bem, como é que eu faço para controlar essa senhora que tem 90 e poucos anos, tomada de remédio? Eu não posso mexer nos remédios da pressão dela, nem nos remédios da função renal, na dieta da função renal. Mas eu posso enxugar um pouco a minha receita. Ela não tem mais memória a ponto de eu ficar entupindo ela de remédio. Mas ela está, né, com alterações de comportamento, está agressiva, está ansiosa, tem dificuldade para dormir, está apresentando essas visões, está delirando. E eu fiz um teste. Eu tirei esses 2 medicamentos padrão ouro para a doença de Alzheimer, passei só um antipsicótico típico e prescrevi o canabidiol para ela. Ela hoje é uma outra senhorinha. Tudo bem que a memória dela já foi para o espaço. Ela tem uma doença de Alzheimer em estágio grave já. Só que aquela agitação psicomotora, aquela labilidade emocional de estar agressiva, estar ansiosa, estar dormindo mal, levantava à noite achando que tinha bandido, com o uso de antipsicótico e o canabidiol, acabou. Está estável. Pô, mas ela está demente. Sim, ela está demente, mas ela tem 96 anos. Os medicamentos para demência, que a gente usa como padrão, não estão mais servindo para ela. Só estão impregnando uma vovozinha de 96 anos que não tem mais memória processual. E não tem nem mais receptor para metabolizar essa quantidade de remédios. Então é muito mais fácil eu pegar um medicamento para controlar o humor dela e o canabidiol para melhorar a ansiedade e o sono, do que ficar atochando ela de medicamento e ela não metabolizar. Esse é um caso. Outros casos que eu pego também com certa frequência, pacientes com autismo, né, com transtorno de espectro autista. Então, quando a gente fala em transtorno de espectro autista, é muito diferente do autista de Kanner. O autista de Kanner é aquele autista clássico. Você vê o paciente e fala: esse paciente tem autismo, ele é um autista. Tá? Sem utilizar autista do ponto de vista pejorativo. Tá? Transtorno de espectro autista é o que para você? Ele tem alguma coisa naquele contexto, quando você olha ele, que fala: peraí, né? Tem orelha, tem um focinho, tem um cabelo parecido com um paciente que é autista, mas não fecha todo o espectro do autista de Kanner, né?
costumam utilizar o canabidiol como droga de primeira escolha, principalmente para os agressivos, para os pacientes autistas que se mutilam, que querem comer os dedos, que querem agredir os pais, que dormem mal, que tem muita agitação psicomotora, que não param quieto. Funciona de forma excelente. E quantos por cento dos pacientes com autista com essas características funcionam com canabidiol? Não sei, não posso te informar. Alguns melhoram, outros não melhoram. Não é por conta disso que eu também não vou tentar. Aí está a questão da mão do profissional, né? Mas para esse eu passo o canabidiol como droga de primeira escolha. Em alguns casos eu consigo tirar até alguns psicóticos. Eu já consegui tirar, por exemplo, de alguns pacientes com autismo grave, medicamentos que vocês não conhecem, mas assim, risperidona, quetiapina, olanzapina, e deixei ele só com canabidiol. Melhora na qualidade de vida. Ele não fica tão impregnado de medicamentos. Isso é frequente? Não, não é frequente, mas dá para a gente pelo menos tentar reduzir a dose dos medicamentos mais fortes. Mas para isso a gente é um jogo de xadrez. Você não vai fazer isso de qualquer jeito. Esse paciente tem que vir em consultas periódicas no seu consultório, você ajustar a dose, né? Pedir para voltar daqui a alguns meses, pedir feedback. Isso cansa, né? Mas é uma possibilidade. O TDAH, você chegou a ter alguma experiência com ele? TDAH. TDAH é uma coisa que eu critico muito hoje. Não é critico no sentido ruim. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Será que esse paciente tem realmente um TDAH? Ou é da natureza dele? Ou aquilo é constitucional dele? Na nossa época, vocês já tinham ouvido falar em TDAH? TDAH é aquele paciente que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que isso causa implicações funcionais graves na vida diária dele. Esse é o TDAH. Tem paciente que a gente acha que é TDAH, mas o cara é um poço de ansiedade. Não é TDAH. E consegue ser funcional. Não tem nenhum tipo de repercussão no trabalho, consegue fazer as coisas bem, só que tem uma ansiedade absurda, né? E uma atenção seletiva para alguma coisa. Então, por exemplo, se hoje eu tivesse que me enquadrar, eu acho que eu poderia ser um paciente com alto grau de ansiedade e com uma habilidade, né, cognitiva muito específica para a medicina, para ser pai, para praticar algumas atividades físicas e não ter uma habilidade para outras coisas. Então, assim, o meu medo hoje é que todo mundo é TDAH. Para o paciente ser TDAH, ele tem que ter um comprometimento muito grande do ponto de vista funcional. Aquilo está atrapalhando a funcionalidade dele dentro da sociedade. Porque ele pode ser só um paciente ansioso. E como é que você faz isso? Bem, a gente dá um ansiolítico para ele, um antidepressivo, e vê como é que ele responde. Se ele responder bem com antidepressivo com função ansiolítica, será que ele é TDAH? Aí a gente já interroga, né? Mas você me fez uma pergunta aí, se eu utilizo canabidiol para pacientes com TDAH de carteirinha, né? Aquele TDAH fechado. Sim. E é um fitoterápico que melhora muito a função desses pacientes. Muita coisa. Eu posso utilizar o canabidiol de forma isolada ou associado com medicamentos estabilizadores de humor, com antidepressivos que têm a função mais ansiolítica, tá? Então, uso do canabidiol em foco e concentração. Eu vou citar o seu exemplo, cara. Por que você tinha dificuldade de focar e você tinha dificuldade de se concentrar? Você é extremamente ansioso. A partir do momento que você começou a utilizar o canabidiol, isso não é propaganda não, tá, pessoal? Eu estou falando com uma pessoa que está aqui na minha frente, que já experimentou isso, né? Você começou a ter a melhora do foco a partir do momento que você fez o que na sua ansiedade? Reduziu. Você começou a focar mais. Então, tem muito paciente que, eu quero utilizar o canabidiol para melhorar o foco. Na verdade, ele não te dá foco, ele reduz a sua ansiedade. Entendeu? Então aí aparece, na verdade a ideia é a seguinte, o cara está mais focado. Não, ele está menos ansioso. Quando ele está menos ansioso, ele consegue focar mais. Então a gente limpa o terreno, né, e o paciente consegue se concentrar. Por quê? Ele era um vulcão caótico por dentro, o cérebro não parava de funcionar. A partir do momento que você faz um medicamento que faz uma down regulation nele, Então aquelas ideias que o cara tem 24 horas por dia de querer fazer tudo ao mesmo tempo, o canabidiol dá uma baixada nele e consegue focar. É isso.
Na verdade, o canabidiol para dor no sistema nervoso central e periférico, ele tem uma ação muito interessante. Existe uma estrutura no sistema nervoso central que é como a gente é uma arquitetura de várias, né, vias de sinalização celular, sináptica, obviamente, né, que a gente que tem umas palavras, uns nomes bem específicos: substância isenta periaquedutal, núcleos da RAF, feixe RAF espinhal, e os neurônios encefalinérgicos. Esses neurônios encefalinérgicos, eles moram numa região muito específica da medula espinhal. Parece, né, que esses receptores CB1 e CB2 do canabidiol, quando eles penetram no sistema nervoso central, eles têm um tropismo, uma afinidade muito grande com esses neurônios encefalinérgicos. Então eles bloqueiam a subida da dor. E além de desbloquear a subida da dor, principalmente CDB com THC, eles modulam, né, circuitos circunjacentes que estão relacionados com a dor também. Então, quando você tem uma dor, seja ela central ou periférica, você tem uma representação da dor no seu córtex. Você tem várias áreas que estão ali na periferia da área específica que controla a dor, sendo ativadas, sendo inibidas. Então, além do canabidiol ele entrar nessa estrutura-chave de controle de dor, ele vai nas estruturas circunjacentes, melhora a ansiedade. Todo mundo que tem dor fica ansioso. Vocês já viram alguém com dor relaxado? Né? Então ele age, além de agir diretamente nos neurotransmissores, nas vias de sinalização sináptica de dor, também em circuitos secundários que estão relacionados com a dor. Isso é muito importante. Não só do ponto de vista central, mas do ponto de vista periférico também. Uma vez eu atendi uma paciente com um quadro de fibromialgia, fazia uso de duloxetina em altas doses, de pregabalina em altas doses, se enchia de anti-inflamatório, de analgésico, de modulador de humor, codeína, enfim, usou tudo, até morfina ela usava. Passei o canabidiol para ela. Além dela ter fibromialgia, ela tinha também uma artrodese, para quem não sabe o que é, né, uma fixação de 2 segmentos da coluna, e essa artrodese gerava muita dor lombar nela, muita dor mesmo, a ponto de ela não conseguir levantar para realizar suas atividades funcionais. Em um mês, acabou. Essa doente falou que a dor dela era de 0 a 10 era 9, porque 10 ela teria se matado, a dor dela chega a 1, depois de 2, 3 semanas. Hoje ela até posta para mim, traz presente, tudo, né? Foi um sucesso assim, que hoje eu peço para ela, se eu posso narrar o caso dela, obviamente em sigilo, para os colegas. E ela inclusive fala do sucesso que ela teve com o canabidiol. Tá? Mas pensem sempre isso, não é ovo de Colombo e não é a galinha dos ovos de ouro. Mas funciona? Funciona. Muito boa pergunta. Qualquer paciente que chegue no meu consultório para tratar as doenças, eu comento com eles que é o seguinte: olha, a gente vai entrar num jogo de xadrez. Eu vou começar ofertando as peças para vocês. Em alguns casos eu faço até subdose. Por que você faz subdose? Peço para manipular, para o paciente não ter um efeito colateral tão grande e desistir do tratamento. Isso eu falo de uma maneira geral, tá? Então, a partir do momento que o paciente entra no meu consultório, eu começo o jogo de xadrez. Eu tenho que otimizar algumas drogas, aumentar a dose de umas, diminuir de outras, jogar com esse paciente. Mas para isso ele precisa me ajudar. Tem que ter uma periodicidade. Eu tenho que vê-lo a cada 3 meses, a cada 2 meses. Se for um paciente grave, por meses, mês e mês. Depois eu aumento um pouco esse delta T de retorno de consulta. Essa questão da gente introduzir o canabidiol para os pacientes e esperar um delta T para esse paciente dar um feedback para a gente é um ponto de interrogação. É uma gota no oceano. O paciente pode dizer para você que em 3, 4 dias ele melhorou. A gente não sabe se é um efeito placebo, não vai saber, né? Ou então começou a melhorar de forma paulatina, chegou no 21º dia, está bem melhor. E aí, o que é esse bem melhor? Bem, vou dar um exemplo para dor. Já estou conseguindo caminhar sem dor, já estou conseguindo abaixar sem dor, já estou conseguindo dormir sem dor. Esse paciente melhorou.
em quanto tempo a gente vê a melhora para algumas, né, doenças ou algumas síndromes ou alguns problemas pontuais? Não tem como responder isso. O ideal é esse paciente sempre manter contato com a gente para ir dando feedback. Né? Se o fitoterápico, no caso do canabidiol, né, tá dando algum efeito colateral nele, dando feedback se esse canabidiol está melhorando ele paulatinamente. Se a gente ministra o canabidiol hoje, suponhamos na segunda, e na quarta-feira diz que está curado, é efeito placebo. Não tem como. Entendeu? Não tem como eu jogar para você com o tempo, uma breve história do tempo, tipo aquele livro, sabe? Não dá. É óbvio que tem pacientes que, principalmente os pacientes virgens de tratamento, que quase não usam medicamentos. Quando a gente dá o canabidiol, o retorno deles costuma ser mais rápido. Né? Isso não é regra. Mas tem pacientes que costumam responder com 21 dias, 15 dias, um mês. Geralmente as respostas aí são em torno de 2, 3 semanas. Tá? Até para a gente poder ajustar a dose. Tem uns pacientes que a gente tem que diminuir dose, porque o canabidiol, muita gente fala, não dá efeito colateral. Óbvio que dá efeito colateral. Tem pacientes meus que, né, tem plenitude abdominal, reclamam de gases, muitos gases, muita flatulência, né? Desculpem utilizar o termo de gases, porque eu estou falando com um público leigo também. Uma flatulência, o abdômen fica um pouco edemaciado, podem ficar nauseados. Ué, mas o canabidiol não é uma droga que é utilizada para náusea? Mas ele pode ocasionar náusea também. Então, por isso que eu começo com uma dosagem bem baixinha e eu falo para ele, olha, para eles, tenham paciência, que eu não vou começar com a dose ideal terapêutica, mas a gente vai evoluindo aos poucos até eu chegar na sua dose. Isso tem que ficar muito claro, não existe dose padronizada para uma doença, para um problema. Existe a dose do doente. Então, isso é um erro que é grotesco, que eu vejo muito na internet, em algumas indústrias farmacêuticas, né, que hoje trabalham com canabidiol. Dores mioarticulares, 0,5 ml de 12 em 12 horas, com CDB de 3.500 e 0,3% de THC. Quem falou, meu Deus? De onde está isso? Está tratando um robô? Não, está tratando um organismo, um conjunto de células que vai reagir de uma maneira completamente diferente. Como é que ele vai dar uma receita de bolo se ele não sabe como é que o bolo está ali? Esses pacientes eu começo com 0,2, por exemplo, 0,25, no outro mês eu vou para 0,3. Pô, mas não está respondendo, espera. E se eu dou 0,5 ele tem um efeito colateral grave e desiste? Mas você está aplicando uma medicina covarde. Não estou aplicando uma medicina covarde, eu estou aplicando uma medicina que eu tenho certeza que quando ele chegar na dose ideal dele, ele vai falar, caramba, não é à toa que ele pediu para eu ir devagar. Eu demorei 3 meses, 4 meses para chegar nesse ponto, né? Tudo bem que eu sofri um pouquinho, mas eu cheguei.